Sejam bem-vindos, Hel Oxal, a primeira edição do programa Falando Nórdico com Alan Marante, transmitido pela Kron TV no YouTube. Um agradecimento especial pelo convite da Cris de Pascoal e de toda a equipe da Kron TV Evolution, que fazem o programa Falando Nórdico possível. Eu sou Alan Marante, jornalista, tradutor, escritor e sacerdote do Forneceder, a fé nórdica ancestral. E eu estarei acompanhando vocês e conversando com os nossos internautas aqui da Kron TV, desse projeto maravilhoso feito pela Cris de Pascoal. Eu sou fundador de um projeto cultural chamado Caminho Nórdico, onde nós atuamos com a tradução de textos em línguas nórdicas, incluindo nórdico antigo, e é por isso que esse programa tem a temática escandinava, faz parte do meu trabalho social e religioso. Eu atuo diretamente com a runologia, que é a tradução das pedras rúnicas, dos artefatos rúnicos de diversos lugares da Escandinávia e do norte da Europa. E o projeto Caminho Nórdico faz com que esse programa, o programa Falando Nórdico, aqui no canal Kron TV, seja possível. É uma grande honra para mim. Esse é o primeiro programa e eu tenho absoluta certeza que será muito proveitoso para todos vocês, tanto quanto é para mim, fazer parte dessa atividade maravilhosa promovida pelo canal Kron TV. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e ativar as notificações, porque isso auxilia o alcance do nosso conteúdo e faz com que todo esse conteúdo maravilhoso de ciência, terapias integrativas e espiritualidade feito pelo canal Kron TV chegue a todos ao redor do mundo. Esse trabalho é muito importante e eu conto com a colaboração de todos vocês. Aqui no programa Falando Nórdico, nós vamos abordar diversos elementos acerca da espiritualidade nórdica, do Forneceder. E por que eu escolhi esse nome Falando Nórdico? O meu trabalho com a espiritualidade se dá hoje em dia com a preservação da língua e dos textos antigos, obviamente com a prática religiosa, mas eu tenho um amor verdadeiro ao Norrønt, a língua nórdica antiga, conhecida também como Dunskatunga, ou seja, nas nossas atividades aqui, vocês irão ouvir a pronúncia de várias palavras em nórdico antigo com explicações, terminologias e instruções, inclusive de canções e orações. Ou seja, o programa Falando Nórdico é uma novidade aqui no Brasil, porque eu vou efetivamente abordar a língua nórdica religiosamente. Ou seja, vocês vão aprender termos religiosos. É por isso que eu convido vocês para acompanharem o programa Falando Nórdico, sempre transmitido no canal Kron TV Evolution. No programa de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito do meu trabalho. Eu sou jornalista e tradutor. Eu tenho 5 livros publicados. O primeiro deles foi lançado em 2014, é o Paganismo Nórdico no século XXI. Ele fala a respeito da religião nórdica hoje, ou seja, eu traço paralelos entre a religião antiga e a forma como a religião se desenvolveu ao redor do mundo. Eu falo do Brasil, dos Estados Unidos, da Dinamarca, da Noruega, da Islândia, da Itália, de vários lugares onde a religião nórdica tem crescido. E eu vou traçando paralelos e vendo quais são as diferenças, quais são as similaridades e como que nós podemos preservar essa espiritualidade tão importante. O segundo livro que eu publiquei foi uma tradução, uma edição bilíngue do Hávamál, as palavras de sabedoria de Odin, o elevado discurso de Odin. Então, é uma tradução direto do nórdico antigo para a língua portuguesa, e essa edição ela contém o texto original em nórdico antigo, ou seja, a pessoa pode comparar o texto original
com a minha tradução, com explicações etimológicas, com uma lista com os nomes de Odin, inclusive com o texto escrito com as runar. Aqui já temos uma palavrinha especial para vocês, runar. É assim que os nórdicos chamam o que nós chamamos de runas, os caracteres rúnicos, as poderosas letras que transmitem a sabedoria dos Regin. Regin, que em nórdico antigo significa poderes incitadores. É assim que os nórdicos se referenciavam e se referenciam até hoje a todos os deuses nórdicos. Obviamente, a língua nórdica é uma língua extremamente sagrada e contém diversos segredos para a prática do Fornesidir, para o entendimento da espiritualidade nórdica. Por exemplo, muitos de vocês devem conhecer o termo Aesir. As pessoas, geralmente em português, chamam de Aesir. A pronúncia em nórdico antigo é Aesir. Significa poderes incitadores. São as divindades masculinas, como Odin, Thor, Freyr, Tyr. E nós temos as Allsynjur, como Frigg, Froya, Nanna, Idun. Então percebam como há uma diferença na pronúncia, por exemplo. Se nós compararmos Odin, vocês conseguem ver que na letra Ed, né, que é o D com uma curvatura e um traço, né, que é uma letra específica da língua nórdica antiga, a língua fica entre os dentes. Odin. Ao contrário da pronúncia que a maior parte das pessoas conhecem como Odin. Por que essa diferença é importante na prática do Fornesidir? Porque todos os nomes no Norrønt-mål, na língua nórdica antiga, eles possuem efetivamente um significado. Odin significa o quê? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que significa? Oder, a fúria, o êxtase, o furor poético. Um estado elevado de consciência obtido exatamente por instigar aquilo que é inspirador, seja para a batalha, seja para a poesia, seja para a soberania. Então, Odin é geralmente traduzido na língua portuguesa como o êxtase, ou aquele que está em frênese, aquele que detém grande fúria, ou êxtase após a fúria. Por isso, o conhecimento da língua nórdica é fundamental para que nós possamos entender a cultura nórdica. E o meu trabalho aqui no Falando Nórdico é levar para vocês, de forma didática e simples, a compreensão da cultura nórdica e principalmente da prática religiosa, da espiritualidade nórdica. Esse é o meu objetivo com esse programa e eu espero que vocês recebam essas palavras sagradas e que vocês possam compreender toda a origem do Fornesidir, porque é uma religião belíssima, é uma religião que é viva até hoje. Não é uma religião do passado, não é uma religião que morreu, não é uma religião que foi esquecida. O Fornesidir tem milhares de praticantes ao redor do mundo, pessoas extremamente dedicadas, e não é efetivamente parecido com o que as pessoas conhecem como Ásatrú, que é o neopaganismo nórdico. O Fornesidir é efetivamente uma religião ancestral e uma religião nativa. Então as pessoas na Escandinávia preservam esses valores, elas preservam essas histórias, e vocês podem ter certeza que eu irei ler diversos fragmentos em nórdico, eu vou fazer traduções simultâneas com vocês, eu vou fazer orações e canções, eu vou trazer informações a respeito das divindades. Então esse primeiro programa é para que vocês entendam o quão rica é a cultura nórdica. Vou falar sobre a geografia dos países nórdicos,
Vocês vão poder acompanhar praticamente uma viagem, uma imersão na cultura nórdica, mesmo estando aqui no Brasil. Esse é meu objetivo, essa é a minha meta, essa é a minha motivação em realizar este programa com vocês. Eu sou extremamente grato pela oportunidade que o canal Cron TV do YouTube está fornecendo para mim. E, como retribuição nesse primeiro programa, nós já vamos começar diretamente falando um pouquinho sobre algumas práticas espirituais. Primeiro ponto importante para uma pessoa que tem interesse na espiritualidade nórdica, tem interesse no Fornecedor, é exatamente entender que a devoção ao divino, ela é o primeiro ponto. O motivo pelo qual alguém procura o Fornecedor é se prostrar diante do divino, é adorar o divino, amar o divino. Reconhecer que os Regen, os poderes governantes, detêm exemplos e vivências dos quais nós, muitas vezes, não aprenderíamos sozinho ou não seríamos capazes de compreender em nossa pequenice. Então, o programa Falando Nórdico vai ajudar vocês a se aproximarem. Por exemplo, eu falei um pouco de Odin. Odin é uma figura de soberania, ele é o soberano de todos os deuses. Então, todas as pessoas no Fornecedor prestam homenagem a Odin. Elas fazem práticas devocionais a Odin. Isso pode se dar através daquilo que nós conhecemos como Bænir, que são as orações, também pronunciado como Bænir. Bænir ou Bænir. São as orações. São os pedidos sagrados. Um exemplo disso. Hello, Salodin, hello, Salodin, hello, Salodin. Íntegro é Odin, sagrado é Odin. Íntegro é Odin, sagrado é Odin. Íntegro é Odin, sagrado é Odin. Mas existem também orações que são mais elaboradas, versos preservados na língua nórdica antiga, que transmitem a imensa sabedoria ancestral do Fornecedor. Vou ler um fragmento para que vocês possam entender como isso funciona. Primeiro eu vou ler uma pronúncia convencional e depois numa prática devocional. Oden var uppgaster att Olum och att honum naumodeir aller ifråtirnar. Odin era o mais nobre de todos, e dele todos aprenderam suas habilidades. Odin var uppgastir av Olum och av honom naumodeir aller ifråtirnar. Olum var uppgastir av Olum. Odin var uppgastir av Olum. Odin var uppgastir av Olum. Odin var uppgastir av Olum och av honom naumodeir aller ifråtirnar. Odin var uppgastir. Odin var uppgastir. Odin era o mais nobre de todos. Isso é um exemplo de uma legítima prática devocional. E é esse conteúdo que eu trarei para vocês aqui no programa Falando Nórdico, no canal Cron TV. É esta sabedoria ancestral, esse conhecimento que é transmitido através da Edda, da sabedoria da bisavó, e de diversos outros textos, como as sagas,
islandesas, as sagas escandinavas, a história dos reis e nobres da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, os ditos sagrados dos sacerdotes e poetas islandeses. Tudo isso é mais vivo do que nunca. E nunca se falou tanto em nórdico como hoje em dia. São filmes, séries, desenhos, jogos, música. Nunca o mundo esteve tão empolgado em falar sobre a cultura nórdica. E vocês podem ter absoluta certeza que aqui no Falando Nórdico eu trarei todas essas curiosidades que acontecem na mídia. Todo esse trabalho especial que é feito especialmente para enaltecer a cultura nórdica. E também, obviamente, eu vou desmistificar erros, vou falar a respeito dos exageros, de coisas que são, obviamente, voltadas unicamente para consumo, são ideias hollywoodianas, elas não estão relacionadas com a cultura nórdica muitas vezes, mas toda vez que é algo relacionado com a Escandinávia abordado, nós temos curiosidades para destrinchar, nós teremos bate-papos, e fica um convite para que vocês mandem perguntas e temas que vocês acham curioso, que vocês gostariam de saber a respeito, lá na nossa página do Caminho Nórdico, facebook.com/Caminho Nórdico e @Caminho Nórdico no Instagram, porque é o canal onde vocês podem aprender mais a respeito do Forneceder e, obviamente, vocês vão encontrar todas as informações sobre o programa Falando Nórdico com Alan Marante no canal Kron TV. Esse programa é especial para mim, é uma oportunidade e eu fico muito feliz em fazer esse projeto mais uma fonte de divulgação do Forneceder. E mais uma vez eu agradeço a toda a equipe do canal Kron TV e a Cris de Pascoal. Eu anseio que vocês interajam, façam seus comentários. Aqui no canal do YouTube também é um lugar onde vocês vão interagir comigo, porque o programa Falando Nórdico é uma porta que eu estou abrindo para difundir a espiritualidade nórdica. Essa é a minha meta, é o meu objetivo, e é a razão pela qual esse projeto está sendo desenvolvido, e vocês podem esperar porque tem muita novidade. É o primeiro programa, mas vocês podem ter absoluta certeza que será uma grande jornada. Eu conto com a colaboração de todos vocês, porque é um trabalho em conjunto, assim como um dos princípios do Forneceder é a comunidade. Eu estou aqui exatamente para trabalhar juntamente com vocês e levar o conhecimento ancestral. E se vocês se sentirem tocados e emocionados por isso, não hesitem em deixar aqui nos comentários o que vocês acharam interessante, que palavras que vocês gostariam que eu trouxesse para falar a pronúncia e como é em nórdico antigo. Isso também é uma atividade muito interessante. Eu vou deixar aqui um pouquinho de vocabulário para vocês, como um presente, uma bênção. Hel significa íntegro. Por isso que algumas pessoas falam Hale por aí, né? Parafraseando a língua inglesa, mas a pronúncia em nórdico é Hel. Só que o nórdico antigo é uma língua extremamente complexa. Então, Hel, você fala para homens. Hel, com o L mais curto, para mulheres. Heilir, são íntegros, para um grupo de homens. Heilar, íntegras, para um grupo de mulheres. E Hel, com um L intermediário entre longo e curto, para um grupo misto de homens e mulheres. Então, por exemplo, Hel-Odin, íntegro a Odin. Hel-Frigg, íntegra é Frigg. Hel-Reisir,
Íntegros são os poderes incitadores. Heilarou Senhor. Íntegras são as donzelas divinas. Helregen, íntegros são os poderes governantes. Quando nós conhecemos a língua nórdica, nós podemos fazer essas sagradas canções, poesias e exaltações ao divino. É por isso que eu escolhi esse nome, Falando Nórdico. E será uma jornada espiritual que terá muita ciência também. Eu vou falar de coisas técnicas, eu vou falar de espiritualidade, eu vou falar, inclusive, de trabalhos que envolvem terapias espirituais. Vocês podem aguardar pelas novidades que estão por vir. Eu sou o Alan Marante e vocês acompanharam o programa Falando Nórdico, aqui no canal Kron TV no YouTube. Ao Sahel.